Eu tenho uma boa notícia para você. Você gosta de boa notícia? Você sabia que, por mais que você esteja vivendo uma vida muito boa, obrigada, são grandes as chances de você ainda não estar vivendo o seu propósito? O propósito por qual você foi formado, você foi criado? E tem tantas pessoas aí que ainda estão batendo cabeça, tentando acertar, às vezes até em algo que está fluindo, que está prosperando, mas o coração queima, né? Ainda está faltando alguma coisa. O que acontece? Nós somos criaturas. Como criaturas, nós somos criados por algo, e este algo é Deus. Né? E Deus, ele sabe o exato propósito por qual você foi criado. Né? A Bíblia fala que Deus ele nos cria como vaso, o oleiro cria um vaso, né? Cada vaso que um oleiro faz, ele cria para um propósito, para uma forma, para algo. E para cada propósito que o oleiro cria, aquele vaso, ele vai dando uma forma, vai dando um desenho, vai ficando com mais detalhes, com menos detalhes, né? E assim Deus conosco, né? Deus nos cria para propósitos específicos. E quem sabe qual é esse propósito específico, só tem um que sabe, e esse um é Deus. Né? A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Essa parte glória em glória, ela também pode ser interpretada como de opinião em opinião. Então Deus ele vai nos transformando de opinião em opinião. Olha só que coisa mais maravilhosa. Né? Então ele vai nos mostrando uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai nos convencendo a entrar no nosso propósito, porque o caminho que nós temos ele é um só, né? A gente vê o mundo falando aí, que existe um mundo de possibilidades, mas a verdade de Deus é que não existe um mundo de alternativas de coisas que você possa fazer. Só existe um caminho, um propósito para o qual Ele te desenhou, né? Desde que nós fomos formados, desde que éramos uma massa informe no ventre de nossa mãe, Deus ele já tinha nos desejado, Ele já tinha pensado, eu preciso de uma pessoa assim assim na Terra. Já sei, vou criar a Vanessa, dessa forma, dessa forma. E assim ele vai formando de acordo com o que ele precisa, do plano dele, né? Porque toda a jornada da humanidade ela está inserida num plano, né? Num plano de Deus. E aí a gente também vai poder falar um pouco mais na frente sobre essa questão. Mas veja só, então Deus ele tem um único caminho para cada um de nós. Esse caminho ele é reto e justo, e este caminho nos leva de volta para casa, de volta para o Pai, de volta para o céu, né? Então é um caminho reto, justo, que é eterno, nos leva para a eternidade. Então, quando nós estamos exercendo a função para a qual Deus nos desenhou, Deus nos fez, nós estamos entrando de volta neste caminho, percorrendo esse único caminho. Não é um mundo de possibilidades, é um único caminho. Imagina só como que a gente acerta esse único caminho, fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa cabeça, do nosso entendimento. Não tem como. Então nós temos que estar constantemente olhando para Deus, perguntando: Pai, é assim que o Senhor queria que eu fizesse? Pai, é desse jeito? É dessa forma? O que é que o Senhor quer que eu faça agora? Para esta estação, para este tempo, para essa geografia que eu estou hoje. O que que o Senhor me estabeleceu aqui na Terra? E a gente está constantemente olhando para Deus, conversando com o Pai e perguntando a Ele, né? Esta é a única opinião que nos importa. Né? Por exemplo, eu estou aqui gravando vídeos para o canal, é um novo desafio que eu estou começando, nunca fiz isso, mas foi algo que Deus me convenceu. Ele me convenceu mudando minha opinião, gente. Isso é tão lindo. Né? Eu nunca pensei na vida de, lá quero estar gravando vídeo, estar escrevendo. Nunca passou isso pela minha cabeça. Sendo que Deus ele foi me mostrando, ele foi me convencendo, foi me dando é,
unção é algo que você faz que vai além das suas capacidades, né. Então quando você vai recebendo a unção de Deus, você vai percebendo que ele está lhe chamando, lhe atraindo para alguma coisa, e você vai: "Pai, o que que é isso que está acontecendo?" E ele vai lhe convencendo, ele vai lhe mostrando, ele vai mudando sua opinião, de opinião em opinião, ele vai transformando você e vai ajustando você para o projeto original que ele te desenhou, para a proposta que ele quer de você, que ele tem para você, né, que é algo lindo, são planos de prosperar, de causar, de fazer bem, né, de esperança. Esses são os sonhos de Deus para nós, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, né. A gente que quando sai desse caminho que ele já tem para nós, que as coisas começam a acontecer não tão boas, né. Escândalos, vergonhas, tristezas, doenças, mortes, tudo isso são os planos das trevas para a gente, né, que a gente fica ali escutando essas coisas horríveis e vai terminando se convencendo. Então a gente tem que tapar os ouvidos para elogios e críticas. A opinião de ninguém importa, né, a única opinião que importa para nós é a opinião de Deus. Então sempre está perguntando: "Pai, tá tudo bem, eu tô fazendo tudo certo. Pai, tô fazendo do jeito que é para fazer, né, pedindo a ele para fazer com que você faça o que tem que ser feito, né. Então é assim que Deus vai nos moldando, nos trazendo para o propósito para o qual ele nos desenhou, nos fazendo mudar de opinião acerca de nós mesmos. Então ele muda a nossa opinião sobre nós, e ele muda a nossa opinião sobre o mundo também, né, sobre a verdade, sobre a vontade dele. Então, se você percebe que você não tem mudado de opinião por muitos bons anos, né, se a sua opinião acerca de você tá rígida ali, firme, e nada muda aquela opinião, tá bom, tá na hora de talvez você dar uma conversada com o pai, né, porque Deus ele tá sempre nos convidando a fazer algo novo, a dar um passo novo, a nos transformando ali, ó, de glória em glória, de glória em glória, até que nós tenhamos nosso corpo glorificado, né, que a gente só vai conseguir entrar no céu, na eternidade, com o nosso corpo glorificado. E a proposta aqui na terra é que a gente vá fazendo isso, ó, de glória em glória, de pouquinho em pouquinho nosso corpo vai sendo glorificado, sendo ressuscitado, sendo restaurado ao projeto inicial. A gente vai sendo restaurado aos poucos, Deus vai nos convencendo com muito amor, com muito carinho, a voltar ao projeto inicial, né, que é a vontade dele para a gente. Por que ele nos desenhou? E eu penso assim que não existe coisa mais poderosa aqui na Terra do que viver a vida com o propósito para o qual Deus nos fez. Eu acho que assim, é algo que realmente vai trazer para o nosso coração aquela plenitude de já estar vivendo a eternidade, de já estar ali naquela presença do Pai, fluindo, você fazendo as coisas com graça, com unção, né? Sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala, eu vou sempre bater nessa tecla, nós sabemos que somos filhos de Deus quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, presta atenção. É preciso conversar com Deus todos os dias, orar, conversar com o Pai, saber se está caminhando dentro desse único caminho que Ele já tem para nós. Pessoal, eu espero do fundo do meu coração, né, ter contribuído um pouquinho a você pensar que se você não tem mudado de opinião nos últimos tempos sobre você, sobre a verdade em Deus, sobre a vontade de Deus para a terra, é bom buscar qual é a opinião dele para essa estação, para esse tempo, qual a opinião dele que ele tem para você, qual o novo. Deus ele ama fazer coisas novas, ele ama ser criativo, ele ama estar ali ó, gerando, criando, prosperando. E é isso que ele espera de nós, que a gente ande por fé. Né? Andando por fé, a gente só tem como andar por fé se andar confiando no que ele está falando. Então eu escuto o meu pai, ele diz isso, eu olho assim, e eu penso, tá, isso aqui não dá para eu fazer, olha isso que o senhor está falando e olha a realidade, não tem como. E ele diz assim: confia, filha, confia, filho. Vamos andar por fé. Eu estou falando, eu já te vi assim.
foi assim que eu te desenhei, foi para isso que eu te fiz. E ele nos chama para andar por fé, contra toda a realidade, contra todo o impossível, porque nunca seremos nós que vamos conseguir fazer, sempre será Deus, através de Jesus Cristo habitando em nós, né? E isso foi uma das coisas mais grandiosas que Jesus Cristo pôde fazer por nós, além da nossa salvação, foi trazer Deus para habitar dentro de nós, né? Quando a gente vê lá no princípio, no Éden, Deus ele andava, ele caminhava ao lado da humanidade, né, do ser humano. Mas hoje nós temos a glória da segunda casa. Hoje Deus habita dentro de nós através de Jesus Cristo, né? Então os que estão em Jesus têm esse privilégio de ter Deus dentro, habitando dentro, né? Então você vai fluindo, fluindo com Deus junto com você. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. E eu espero que a gente possa fluir nisso junto, entendendo que não somos nós que fazemos, é Deus quem faz tudo, sempre será Deus. A verdade, ela nunca vai poder fazer nada sozinha. Sozinha a verdade, ela só causa divisão, morte, tristeza. A verdade, ela precisa ser acompanhada da graça de Deus, porque a graça de Deus que faz com que a gente consiga andar na verdade. Sem a graça de Deus, que é Jesus Cristo, a gente não consegue andar na verdade de Deus, né? Então, essa mensagem é o que eu quero deixar para vocês hoje. Eu agradeço a atenção e continue orando por mim, porque estou começando na graça de Deus, confiando que Ele já está lá na frente, já está vendo como que vai ser tudo isso que está acontecendo e Ele está me atraindo e eu estou indo, sendo transformada de opinião em opinião, né? A opinião que Ele tem sobre mim, eu olho para Ele e digo, Pai, eu acredito na opinião que o Senhor tem sobre mim. Eu vou andar nesta opinião, caminhando, andando por fé, acreditando na opinião que o Senhor tem sobre mim. E o Senhor já disse para mim, diz que eu sou isso, se o Senhor diz que eu sou isso, eu acredito. E eu vou andar conforme o Senhor fala que eu sou, porque é o Senhor que me fez. O Senhor que sabe para que o Senhor me colocou aqui na terra. Então eu vou caminhar de acordo com o que o Senhor diz que eu sou. E essa é a única opinião que nos importa. A única opinião que nos importa.